Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Bem, vamos começar, não vem mais alunos, não sabem? Virar, não é? Portanto, meus senhores, eu convidei o querido Dr. Alexandre Alves, que é o presidente da Logoplast, foi docente na Universidade Católica, foi secretário de Estado também de Turismo, se falha, e além de muitas outras atividades, tem uma vida riquíssima do ponto de vista empresarial. Neste momento é presidente da Logoplast, que é uma das maiores empresas portuguesas. Portanto, o Dr. Alexandre Delas, como estava a dizer, é presidente da Logoplast, como sabem, é uma empresa que tem 60 sucursais, fábricas espalhadas por todo o mundo, com uma faturação há 2 anos de cerca de 350 milhões de euros, agora deve ser mais, com certeza, com crescimento notável anualmente. É um dos empresários de sucesso neste país, que infelizmente ainda há poucos, mas os poucos que há de facto são muito bons. E neste sentido eu convidei-o para transmitir um pouco a experiência que tem, a sua atividade profissional, e fazer aqui também uma pequena apresentação da Logoplast. Eu quero agradecer ao Dr. Alexandre Relvas pela sua presença, em nome da direção da Universidade, do departamento, e vou passar a palavra. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde a todos. Esta vez muito de senhoras, mais do que homens, neste curso. Não sei qual é a razão, mas era o que me chamou desde logo a atenção. Eu agradeço também o convite, é a única forma que eu tenho hoje de intervir publicamente nas universidades e nos liceus, que aceito, devo dizer, todos os convites, porque gosto de partilhar a nossa experiência. Eu sei que o vosso curso é sobre marketing e comunicação, esta cadeira é sobre marketing e comunicação. Eu não ia dizer o que é o marketing e comunicação da Logoplast. A forma como organizei a minha intervenção foi falar-vos como é que nós comunicamos. Quando falamos com clientes, escolhi 2 tipos de alvos. Quando falamos com clientes potenciais, quando falamos com, por exemplo, bancos para financiar as nossas atividades. E esta apresentação é muito próxima também da apresentação que fazemos às pessoas que chegam à Logoplast e começam a trabalhar connosco ou que estão em processo de contratação, para terem uma perspectiva do que é a empresa. E ao longo da exposição vou chamar a atenção daquilo que são os fatores para nós decisivos nessa comunicação. Antes dava-vos uma visão geral da Logoplast. Nós, como somos uma empresa internacional, temos a apresentação em inglês, enfim, na generalidade vocês não terão problemas com isso. Todas as empresas têm como base da sua comunicação, para ser percebido por todos os stakeholders, por todos aqueles que com ela cooperam, os seus trabalhadores, os seus fornecedores, os seus clientes, a sua comunidade, aquilo que é a sua missão. E a missão normalmente deve ser muito sintética, deve dar uma ideia clara do que é a atividade da empresa. E nós temos por objetivo ser uma escolha natural de um conjunto grande de empresas que utilizam embalagens rígidas em plástico. Queremos que essas empresas, quando pensem em embalagens rígidas em plástico, pensem na Logoplast. Trabalhamos numa perspectiva que nós chamamos de parceria, mais à frente já vos direi o que é que isso significa. Prestando um serviço global a essas empresas. Nós somos uma empresa industrial, nós produzimos as embalagens, mas hoje apresentamos como uma empresa prestando um serviço global, que começa na concepção da própria embalagem e acaba no controle de qualidade das embalagens fornecidas. E trabalhamos de acordo com um conceito muito próximo. Nós fazemos as nossas fábricas dentro das fábricas dos nossos parceiros. E, portanto, para reduzir com isso uma série de custos que resultariam de ter as fábricas afastadas dos parceiros, e trabalhamos sempre numa perspectiva de médio e longo prazo. Nós não queremos fazer 10.000 embalagens por uma empresa ou 30.000, queremos fazer dezenas ou centenas de milhões de embalagens assentes em contrato a médio e longo prazo. Vivendo em Portugal, ou quem vive em Portugal tem dificuldade de fazê-lo sem tocar todos os dias numa embalagem produzida pela Logoplast. Estão a beber água de Vimeira, é uma embalagem da Logoplast, se beberem Fastio é da Logoplast, se beberem Luz é da Logoplast, se beberem Vitalis é da Logoplast, se beberam iogurte de manhã foi feito pela Logoplast, se ontem temperaram, usaram óleo alimentar ou azeite em embalagens de plástico, é produzido pela Logoplast, nós produzimos todas. Se puseram manteiga no pão hoje de manhã, ou puseram Becel, a embalagem da Logoplast, se ontem utilizaram vaqueiro, a embalagem da Logoplast,
Nós temos uma posição, se ontem puseram o ketchup do hambúrguer que comeram, a embalagem é da Logoplast, temos um certo peso em Portugal. E como ocupámos muito rapidamente o espaço português, porque fomos mais eficientes de todas as empresas, desde 1992 começámos um processo de internacionalização. Começámos a ir para o exterior e tentar a nossa sorte no exterior. A imagem não é muito, enfim, com esta resolução não fica muito bem, mas aqui tem uma perspectiva dos produtos que nós trabalhamos. Para os nossos clientes, isto para vocês ainda diz pouco, mas se estivessem na atividade de bens de consumo, diria mais, para os nossos clientes, o que lhes dá confiança quando nós comunicamos, e por isso este é o primeiro cenário, é dizer que estas são empresas do mundo com quem nós trabalhamos. Você sente-se confiante ou não para o lado destas empresas? Acredita que quem trabalha com estas empresas tem ou não capacidade de trabalhar consigo? E dou-vos alguns exemplos de empresas que vocês conhecem, umas mais internamente, outras internacionalmente, mas, por exemplo, fazemos a Johnson & Johnson em Itália, mas produzido para toda a Europa, o Listerine, que é aquele produto para limpar a boca depois de lavar os dentes. Fazemos para a Heineken, aqui a água de uso e uma série de soft drinks em vários países. Fazemos para a Heinz, por exemplo, o ketchup, todas as embalagens de ketchup para a Europa inteira, uma fábrica que temos na Holanda. Fazemos para a Diageo, por exemplo, nos Estados Unidos, em Chicago, fazemos embalagens do Johnny Walker, do Gordon, do Smirnoff, que hoje, quer as embalagens pequenas, quer as embalagens de 1 litro ou 1,5 litro, já são em plástico. Fazemos, por exemplo, para a L'Oréal, que deve estar aqui, os colorantes de cabelo. Vocês ainda não usam, mas muitas vão usar, se calhar, um dia. Isto está aqui com um problema. Fazemos os colorantes de cabelo. Fazemos, por exemplo, para a Procter & Gamble em Londres e depois para toda a Europa, estas embalagens que são, está-se aqui a ver mal, mas é o Fairy, que é um detergente da louça. Fazemos em Inglaterra, por exemplo, quem está em Inglaterra conhece estas embalagens, fazemos o Lucozade, que é a embalagem a soft drink que mais se bebe em Inglaterra, numa mesma fábrica, para ter ideia dos grupos, nós trabalhamos, produzimos 1 bilhão de embalagens. Fazemos Coca-Colas aqui em Portugal, para Portugal e para a Espanha. Enfim, portanto, trabalhamos com empresas que são empresas muito competitivas, muito exigentes, e isto é hoje o nosso principal ativo, este património de confiança que nos deram estas empresas, a generalidade dos quais trabalha connosco há vários anos. É só aqui. Ok. Isto é para dar dois exemplos. Isto é uma empresa que esta é a Nestlé nos Estados Unidos e em toda a América do Sul, para ver o que é que estas empresas esperam de uma empresa como a Logoplast. É um exemplo, temos múltiplos exemplos, eu vou-vos dar dois exemplos. Estas empresas ou compram as suas embalagens numa perspectiva que elas chamam de leilão. Eu vi para um processo em que elas estão a comprar umas embalagens e ganham ou não ganham, se tiver o custo mais baixo, ou então têm perspectivas de parceria. Nós estamos a jogar no que estas empresas hoje pensam que são parceiros. O que é que elas dão valor? Dão valor a quem tem a capacidade de todos estes aspectos. Obviamente tem que ter capacidade operacional, tem que ir reduzindo custos ao longo do tempo, isto é um dado de quem esteja na atividade industrial, mas dão sobretudo valores a empresas com forte capacidade tecnológica e capacidade de inovação. Esse foi o grande investimento que nós fizemos. Nós hoje dizemos com orgulho, somos, em termos de concepção e desenvolvimento de embalagens, de longe na Europa a empresa mais inovadora e com mais capacidade de resposta a estas empresas. Se forem ver, por exemplo, a Johnson & Johnson, que nós fazemos o Listerine, que é uma empresa também mundial, é exatamente a mesma coisa, só não chamam o parceiro, chamam-se o fornecedor integrado, aquele que está nas suas próprias instalações, com quem eu estou a trabalhar a médio e longo prazo, e vejam que um dos fatores fundamentais, são dois fatores, é a capacidade de ser global, que é também uma das nossas preocupações, e a capacidade de trabalhar com eles em termos de inovação. Portanto, esta foi a razão porque também nós, na apresentação, quando comunicamos as capacidades da Logoplast, sabemos que estas empresas hoje são muito sensíveis à questão da inovação. Portanto, nós temos que mostrar qual é a capacidade que temos em termos de inovação. As nossas fábricas são todas, como eu dizia há pouco, integradas. Isto é uma fábrica nossa nos arredores de Londres, em que fazemos o tal Fairy para a Procter & Gamble.
E estão a ver, e este conceito, o conceito que nós trabalhamos, chama-se All in do All, porque as embalagens são produzidas, depois vão através de um conjunto de conveyors, de um conjunto de transportadores, e há um buraco numa parede no fundo, e do lado de lá são as linhas de enchimento do nosso parceiro. Portanto, isto é um trabalho just in time, diretamente para as linhas de enchimento. Portanto, nós não podemos falhar em termos operacionais, porque as linhas de enchimento estão prontas a trabalhar de forma sistemática. Para terem uma ideia também das capacidades de produção, cada uma destas máquinas produz 20.000 embalagens à hora. Portanto, isto são cadências com muito significado. Para dar uma ideia deste conceito, portanto, como eu digo, nós trabalhamos assim desde 1976, a ideia é que temos sempre um cliente, para cada uma das fábricas é um cliente e um contrato, sempre baseado em médio e longo prazo, e é tudo nosso dentro da fábrica, os equipamentos são nossos, a gestão industrial é nossa, produzimos just in time, como eu dizia há pouco, entregamos as embalagens diretamente na linha de enchimento, e apenas só as instalações, as paredes é que não são nossas, porque nós estamos dentro da fábrica de uma outra entidade. Depois chama a atenção que a generalidade das nossas fábricas são desta forma. Eu vou saltar alguns dos slides. Esta é a nossa implantação. Portanto, nós começámos em Portugal e fizemos o caminho normal de uma empresa que se internacionaliza. Fomos para o que era mais lógico, fomos para a Espanha e para o Brasil. Depois passámos para a França, enfim, fomos evoluindo na Europa, depois tomámos a decisão de ir para os Estados Unidos e depois, agora, mais recentemente, tomámos a decisão de ir para o Sudoeste Asiático e, portanto, cada vez mais estamos a transformar numa empresa global. Este é um aspecto importante em termos da comunicação também para estas empresas, porque, como viram há pouco, eles valorizam, além de valorizarem quem tem capacidade de inovação, valorizam quem tem a capacidade de dar uma resposta global. Portanto, aqui em Portugal, por exemplo, temos ao todo 62 fábricas, estamos em 18 países, estamos nos 4 continentes. Por exemplo, o mesmo produto que fazemos aqui em Londres para a Procter & Gamble para toda a Europa, estamos a fazer no Vietnã, na Malásia, para a Procter & Gamble. No Vietnã, por exemplo, estamos a entrar no mercado dos shampoos, também com a Procter, do Pantene, também com a Procter & Gamble. Temos uma posição forte no Brasil, temos posições fortes em França, temos posições fortes em Inglaterra. Isto está um bocado exagerado, mas é uma questão, mais uma vez, de comunicação e de imagem. Nós não temos fábricas em Vladivostok, mas, enfim, esta Rússia é deste tamanho, nós pomos a Rússia. Não temos nenhuma fábrica no Alasca, mas o Alasca é Estados Unidos. Fica o Alasca, isto é uma imagem de que o nosso footprint é mais global do que aquele que seria. A nossa última fábrica é aqui em São Petersburgo, temos uma em Kiev, também na Ucrânia, e temos uma em São Petersburgo. Em Kiev, por exemplo, fazemos para toda a Europa do Leste o WCPAC, que a generalidade vocês conhecem. Não produzimos para a Europa Ocidental, produzimos para uma empresa também americana em Kiev. Depois temos fábricas na generalidade dos países europeus. Também não estamos aqui, a última fábrica em que estamos é em Vancouver, isto é no Canadá. Temos 3 fábricas, estamos em Vancouver, em Edmonton e Ottawa, e trabalhamos só no Canadá, só trabalhamos com uma empresa que é a maior empresa leiteira do Canadá, que é a Saputo. Também para vos dar uma ideia hoje de uma empresa portuguesa, e nós na primeira fase, quando começámos a internacionalizar, tínhamos dificuldades, mais uma vez, em termos de comunicação, para dizer a estas empresas que éramos uma empresa portuguesa. Não era um fator que nós puséssemos na primeira parte das nossas apresentações. A certa altura tínhamos que dizer que a empresa tem base em Portugal. Porque Portugal, sendo que todos nós somos patriotas e gostamos imenso do nosso país, mas não tem uma imagem forte em termos de capacidade industrial, capacidade de inovação, capacidade tecnológica. E, portanto, precisávamos de credibilizar essa situação, essa imagem, e só conseguimos credibilizar quando fizemos as primeiras fábricas para além dos Pirineus. As pessoas, quando nós íamos fazer trabalho comercial, eu lembro de múltiplas visitas aí pela Europa inteira, diziam isso funciona em Portugal, ou funciona na Península Ibérica, ou funciona em países latinos, como a Península Ibérica ou no Brasil, mas aqui na Europa, falando da Europa Central, isso não funciona. E quando nós fizemos uma fábrica com a Coca-Cola em França, quando fizemos essa fábrica com a Coca-Cola em França, começámos a ganhar credibilidade em termos de comunicação, e isso era nessa altura um elemento fundamental do marketing que fazíamos,
para poder ter credibilidade para ser aceito como parceiro. Hoje a situação é diferente, o nosso principal mercado é o mercado inglês, é 22% da nossa atividade, o segundo mercado é Brasil, Portugal já só representa 15% da nossa atividade, e isto são números de 2011, no próximo ano ainda mais os números são importantes. Os números de outros países que não Portugal vai representar 12 ou 13%, hoje é muito difícil crescer em Portugal, vai representar 12 ou 13%, portanto os outros países são mais importantes. E hoje a nossa preocupação, como tem aqui, é chamar a atenção que mais de metade da nossa atividade, e sobretudo para os bancos, é fora da zona euro. Porque os bancos têm uma preocupação enorme com a zona euro. E nós queremos chamar a atenção que hoje temos uma situação diversificada, não estamos totalmente dependentes da zona euro, vai ser uma zona com crescimentos limitados, com uma crise financeira potencial, e isso leva a um aumento do custo do dinheiro. Portanto, nós chamamos aqui a atenção hoje, coisa que não faríamos, nem nos lembraríamos de dizer há 3 ou 4 anos, 53% da nossa atividade é feita no Reino Unido, no Brasil e na América do Norte. Independente se estamos a falar, nós há pouco tempo estivemos a falar com investidores em obrigações, portanto gostam muito de países emergentes e portanto aí temos de chamar a atenção que a nossa atividade é no Brasil, é no Vietnã, é na Malásia, porque é que apostamos a esses países. Os nossos segmentos de atividade, nós tivemos sempre uma preocupação desde o princípio, ter uma atividade relativamente estável e, portanto, apostamos muito na alimentação e bebidas e dentro da alimentação e bebidas no mercado leiteiro. E que são mercados relativamente mais estáveis. As pessoas das últimas coisas que vão cortar é o leite, ou são os iogurtes, ou é a margarina e a manteiga. A manteiga corta mais rapidamente do que a margarina. E depois temos produtos, têm peso os produtos de home care, como eu chamava a atenção há bocado. Depois temos soft drinks, enfim, todos este conjunto de outros produtos. Isto é o peso dos nossos clientes. Uma empresa como a nossa também é importante mostrar que não depende significativamente de nenhum cliente. A empresa que nós mais dependemos é uma empresa que se calhar vocês nunca ouviram falar, é a Lactogal da Dinamarca, mas que é a maior empresa leiteira europeia hoje, foi crescente, também foi andando para o exterior e domina o mercado inglês, que é a Arla. O segundo maior cliente nosso é uma empresa que vocês ouvem falar como farmacêutica, mas que entrou fortemente nos produtos, nas bebidas, como é que a gente chama, funcionais, energéticas, que é a GlaxoSmithKline, com aqueles produtos que eu vos dizia há pouco. A Candiá é o número 1 dos leites em França, que nós temos 4 fábricas com eles. O Heinz temos uma fábrica na Holanda. A Procter & Gamble é uma empresa mundial. Para terem uma ideia, tem como vendas metade do produto português, deve vender 80 bilhões de euros, tem dezenas de milhares de empregados, portanto é uma empresa respeitadíssima nos Estados Unidos, um dos melhores cartões de visita que se pode ter. Eu diria que nós conhecemos boas empresas, como todas estas aqui. A melhor empresa do mundo, da minha perspectiva, é a Procter & Gamble, a empresa mais inovadora, mais exigente, que as pessoas com ela trabalham, mais capacidade de antecipar o que se passa nos mercados, de perceber o que a grande distribuição quer. É claramente a Procter & Gamble e é um excelente cartão de visita. Depois trabalhamos, há pouco não vos disse, mas trabalhamos com a Ambev. A Ambev hoje é uma empresa brasileira que se transformou globalmente na maior empresa cervejeira do mundo. Comprou empresas nos Estados Unidos e na Bélgica transformou-se na maior. E nós fazemos o Gatorade para a Ambev. Enfim, portanto, não temos dependência de nenhuma destas empresas. As empresas que representam o maior peso nas nossas vendas é, como eu dizia há pouco, a Arla, que representa 9%. Há bocado não nos falei, também fazemos lubrificantes, por exemplo, no Brasil. Cá em Portugal já ninguém põe óleo no próprio carro, as pessoas deixam o carro num sítio qualquer para porem óleo. Mas no Brasil, com aquela dimensão de estradas, ainda as pessoas usam muito óleo, 1 litro, 4 litros, tem muito peso. Nós fazemos essas embalagens para a ExxonMobil. Isto eu só pus isto porque aqui também interessa e é algo que vocês sentem. O que é que hoje preocupa estas empresas com quem nós trabalhamos? É esta evolução que se sente, quer em termos de lifestyle, quer em termos económicos, quer em termos de mercado, e que vai marcar profundamente o que os consumidores querem. Por exemplo, cada vez mais se quer, nós chamamos de use on the go, mas cada vez mais se quer embalagens que sejam mais leves e com formatos convencionais. As pessoas não querem, o momento de utilizar a embalagem é um momento prático,
bebem água nas universidades, bebem água no autocarro, portanto não podemos ter só 1,5 litro, não podemos ter só garrafão de 5 litros, porque ninguém vinha para aqui de garrafão de 5 litros. Portanto, hoje cada vez se dá mais importância a essas embalagens, ou por exemplo, a quem faz desporto, ter uma tampa que não tenha que atarrachar, que seja muito mais fácil de fechar. As famílias são mais pequenas, portanto também reduzir as porções, as embalagens são mais pequenas, há cada vez maior sensibilidade ambiental e, portanto, há muitas empresas hoje que estão a pagar mais alto pelas embalagens. Por exemplo, a Danone está a apostar muito nos biomateriais, materiais plásticos, nós estamos a trabalhar com eles, com origem na cana-do-açúcar, que hoje em dia só são produzidos ainda no Brasil, portanto, como há uma empresa que tem um monopólio, devem calcular como é que são os preços. Mas, apesar disso, faz parte da imagem que a Danone quer passar. Agora, se virem alguns anúncios da Coca-Cola em revistas internacionais, estão a dizer que vão lançar a Plant Bottle. E a Plant Bottle é uma garrafa também com materiais de origem do etanol, portanto, com origem na cana-do-açúcar. Portanto, há esta percepção que o consumidor cada vez valoriza mais as questões de reciclagem. A embalagem do Ferry, por exemplo, que nós fazemos em Inglaterra, é 100% de material reciclado. Portanto, há muitas empresas a apostar no reciclado, outras a apostar mais nos biomateriais. Depois, cada vez mais pressão em preços, os mercados são cada vez mais competitivos e nós podemos ajudar os nossos clientes a reduzir preços, por exemplo, tornando as embalagens mais leves. Vocês não têm a percepção, mas uma embalagem de 1,5 litro, quando nós a lançámos estas em PET há 10 anos, tinha 35 gramas, nós agora produzimos-las com 24 gramas. As embalagens são cada vez mais uma folha de papel, são cada vez, se vocês virem, são cada vez mais leves. Depois há também problemas de cada vez mais de importância de mercados em crescimento, na Ásia, em África, e portanto os nossos clientes estão a procurar empresas que lhes possam também servir de forma regional ou de forma global nesses mercados novos. E depois de novo a pressão de preços, cada vez mais também valorização do design, e outro aspecto que é muito importante para as empresas é que cada vez mais também as cadeias de distribuição são mais exigentes e é fundamental ter prazos de prateleira mais longos, a capacidade de shelf life, de capacidade de duração dos produtos cada vez mais longos. E portanto aí também nós temos hoje, estamos a estudar materiais e temos vindo a lançar embalagens que aumentam o tempo em que podem estar à disposição do consumidor na prateleira dos supermercados. Isto só para verem, é o que estas empresas hoje, a pressão que nos põem diariamente tem a ver com estes três elementos. A isso nós temos também aquilo que procuramos dar resposta. Estas são algumas embalagens, e depois mais à frente falo disso, mas foram feitas por nós. Por exemplo, estes dos lubrificantes, da ExxonMobil, desde a inovação da concepção da própria embalagem, as embalagens da Heinz, o iogurte, o Activia da Danone, as embalagens da Coca-Cola cá, as alterações últimas das embalagens cá com o Ferry, o tal glucoseite, e aqui são embalagens de leite em França. Nós procuramos responder, ser muito competitivos em termos de preços. Pode-se dar tudo, mas no fim do dia há uma discussão sempre forte em termos de preços. Estas empresas exigem que haja melhorias contínuas e, portanto, nós somos uma empresa habituada a trabalhar em melhorias contínuas, sermos proativos, sermos flexíveis, sermos fortemente inovadores, e é uma área de aposta e de investimento forte, valorizando muito isto que eles chamam time to market, que é, hoje qualquer empresa quer estar primeiro que os outros a lançar uma novidade no mercado. E nós temos que nos garantir que desde uma ideia até ao momento em que se vai para o mercado, este time to market seja o mais curto possível. Isso é uma área que nós trabalhamos muito, fazer os investimentos por essas empresas, trabalhar sempre em termos de qualidade e obviamente ter relação global. Eu não diria, vamos lá ver, eu aqui conto uma história toda pelo aspecto positivo. As empresas passam dificuldades, muitas vezes as coisas não correm bem. Isto é tendencial, o que nós gostaríamos, eu não posso dizer isso ao cliente, mas eu gostaria de ser capaz de trabalhar a todos estes níveis de acordo com as expectativas deles. Agora, muitas vezes temos pequenos problemas de qualidade, outras vezes o nosso preço não é o mais competitivo, outras vezes chamam a atenção que não estamos a ser suficientemente proativos. Portanto, isto é um jogo dialético com os clientes. Ora, tendencialmente é com este conjunto neste conjunto de áreas que nós procuramos responder ao que estas empresas procuram.
Eu estou aqui para trabalhar. O que é o nosso objetivo? É que qualquer um dos nossos clientes diga o que a Arla diz de nós. A Arla, a certa altura, nós convidámos o CEO da Arla para vir a falar às pessoas que trabalham connosco. Nós gostamos de ter essa avaliação sistemática dos nossos clientes, para exatamente nos chamar a atenção do que é que são áreas de melhoria. Não temos só nós essa percepção, mas eles próprios terem a percepção. E o que nós gostaríamos que todos dissessem de nós, é o que a área diz, uma empresa extremamente responsável, que não dá negativas, há sempre uma possibilidade de resolver os problemas, very innovative, very accommodating, com uma atitude can do, de ser capaz de realizar e, obviamente, com preço competitivo. Isto nós mostramos muitas vezes, mais uma vez em termos de comunicação, é um bom slogan, sobretudo este, para quem está à procura num novo fornecedor. Também para ficarem com uma ideia mais exata, com estes clientes o que é que nós fazemos? Nós assinamos contratos com prazos muito alargados, a 5, 10 anos, como tem aqui. Como são contratos a prazo longo, temos que ter mecanismos de cálculo de preços que sejam automáticos, não pode haver negociações de preços todos os anos. E depois temos um conjunto de equipas, chamando a atenção para os aspectos mais importantes, que trabalham sistematicamente de um lado e do outro, trabalham conjuntamente para as melhorias, quer em termos de processo produtivo, quer em termos de produto. E o que nós dizemos é que, ao longo de 35 anos, nós perdemos, e de dezenas de contratos, como vocês devem calcular, perdemos 2 contratos. Perdemos um contrato em Itália e perdemos um contrato no Brasil. Portanto, temos um track record de renovação de 99% dos contratos. Esta é a nossa evolução em termos de contratos. A empresa foi lançada em 1976, a seguir à Revolução, e depois foi andando. Portanto, temos tido um crescimento sistemático ao longo do tempo. Estas imagens, quando estamos a fazer a apresentação, são extremamente importantes, porque mostrar que se está em crescimento, mostrar que se tem cada vez mais contratos, mostrar que se transforma volumes cada vez maiores, mostra que há confiança do mercado, mostra que há competitividade, portanto, mostra força, mostra que é alguém que pode merecer confiança. Isto é, por exemplo, a Nestlé foi o nosso primeiro cliente aqui em Portugal. Nós fazemos várias embalagens com eles, desde tampas, por exemplo, daqueles do Mocambo e daqueles dos cereais, até embalagens de chocolate, chocolatados. A Coca-Cola foi o nosso segundo cliente. Depois temos com a Unilever, temos 2 contratos, por exemplo, com a Danone temos 2. Em muitas destas empresas trabalhamos em mais do que um país. Com a Procter & Gamble trabalhamos em 4 países, com a Candiá temos 4 fábricas, portanto, com muitos deles vamos tendo várias fábricas. E portanto, é que dos clientes iniciais, daqueles que começaram a trabalhar connosco, nós ainda hoje trabalham nas mesmas bases em que trabalharam há 35 anos. E 35 anos de confiança com uma empresa como a Nestlé é algo que é importante. Para vos dar uma ideia também, nós temos sido uma empresa em crescimento. Hoje somos na Europa, de acordo com o nosso conceito, e no Brasil, e o Brasil é a América Latina para todos os efeitos, somos a empresa número 1. Somos a maior empresa deste setor no Brasil, no Canadá e nos Estados Unidos. Estamos à beira de ser em Inglaterra, mas ainda temos uma empresa que é maior que nós. Temos 62 fábricas em 18 países, como eu dizia há pouco. Fomos crescendo em termos de faturação, estamos em 450 milhões. Este ano, 2012, vamos ficar com 500 e qualquer coisa milhões. Eu ainda me lembro, nós faturámos 5 milhões e querer passar para 7 ou para 8. E hoje estamos a faturar 500 milhões. Produzimos mais de 1 bilhão de embalagens, produzimos mais de 10 bilhões de embalagens, portanto são muitas embalagens, e transformamos 232 mil toneladas. Para vocês terem ideia do que é que são 232 mil toneladas, 25 toneladas é um caminhão desses que vocês veem passar. Ou para perceberem o que é que são 232 mil toneladas, aquela embalagem tem 12 gramas. Portanto, são muitos bilhões de embalagens. Este é o nosso crescimento nos últimos anos. Nós ganhámos muitos contratos e, portanto, tivemos no ano passado um crescimento de 3%.
tivemos aqui um crescimento de 17%, portanto temos tido um crescimento forte ao longo do tempo. Isto é a posição de Portugal, e Portugal, nós até fomos crescendo ao longo do tempo ainda em Portugal, ainda tem um peso com algum significado, mas teríamos desaparecido se não tivéssemos ido para o exterior. Hoje, claramente, nós não seríamos competitivos se só dependêssemos do mercado português. Somos 2.000 pessoas, mais ou menos, 1.989 pessoas no final do ano passado, de 39 nacionalidades. Uma coisa interessante hoje para uma empresa, nós somos a empresa portuguesa mais internacionalizada e, portanto, apresentamos, quer aos bancos, quer às empresas da IT, por exemplo, problemas que não têm com nenhuma outra empresa. E a mesma coisa em termos de gestão de tesouraria. Nós temos que trabalhar ao mesmo tempo em 16 fusos horários, o que põe problemas aqui aos nossos bancos, por exemplo, complicados, não estão habituados. Um banco americano está habituado a trabalhar com empresas globais, um inglês está habituado. Há muito poucas empresas portuguesas que foram para o exterior com atividade no exterior, têm que faturar no exterior e gerir a sua tesouraria no exterior e, portanto, tivemos que passar a trabalhar com bancos ingleses. A partir de certa altura tivemos que passar a trabalhar porque os bancos ingleses deixaram-nos dar resposta. Mas, por exemplo, em IT, as empresas que apostaram connosco, nós temos o SAP em todas as operações, que é um sistema de gestão que permite ter informação atualizada praticamente on-time. As empresas que apostaram connosco hoje são empresas que prestam serviços globalmente. Começaram a fazer a Logoplast, ajudaram-nos a ir para a Espanha, ajudaram-nos a ir para a Inglaterra, depois para a Rússia. Portanto, elas próprias ganharam experiência e hoje são fornecedores, sobretudo no mercado internacional, porque não há ninguém que trabalhe no mercado português, ou poucas empresas trabalham no mercado português como essas empresas. E nacionalidades, também temos gente de muitas nacionalidades, o que dá riqueza à empresa, dá no aspecto cultural e mesmo no aspecto profissional, uma enorme riqueza, porque obriga a um diálogo de pessoas com perspectivas completamente diferentes. O que é a nossa estratégia? As empresas, normalmente, além da missão, definem aquilo que é a sua estratégia. Quem dialoga connosco, quer a nível, mais uma vez, dos nossos clientes ou dos nossos bancos, quer saber o que é que vocês querem fazer e como é que querem fazer. Nós tentamos sintetizar isso. Por exemplo, queremos nos manter totalmente focados neste conceito de negócio, queremos crescer a 15% ao ano. Nós temos já uma certa dimensão, sobretudo como empresa portuguesa, mas em relação aos nossos concorrentes, somos ainda uma empresa relativamente pequena. Nós somos, hoje no mundo, sobretudo empresas americanas e asiáticas, há muitas empresas a vender 1 bilhão e meio de dólares ou de euros. Nós precisamos passar para esse patamar. Não é só para termos essa dimensão, é porque isso dá capacidade de negociar com fornecedores, com bancos, permite-nos contratar pessoas de mais qualidade, tem custos de estrutura superiores, portanto, no sentido de nos tornar mais competitivos. Queremos continuar a ser cada vez mais global, porque os nossos parceiros querem cada vez mais respostas globais. Queremos focar-nos naquilo que são as grandes multinacionais ou players locais. Os segmentos que queremos trabalhar são aqueles que eu fiz referência, o food and beverage, o home care, o body care e os lubrificantes. Queremos cada vez mais, na relação com os nossos parceiros, reintegrarmos as áreas de desenvolvimento, inovação, desenvolvimento e de marketing e dar-lhes resposta também nessas áreas. Ter uma política ativa em termos de sustentabilidade. Nós produzimos embalagens em plástico. O plástico tem uma imagem, enfim, não vale a pena eu estar aqui a dizer tudo o que eu digo é pouco em relação ao que vocês pensam. Tem uma imagem altamente negativa, como poluidor, como impacto no meio ambiente. Portanto, é um fator que nós temos particular cuidado. Por exemplo, aqui em Portugal, na Sociedade Ponto Verde, nós somos de longe a empresa mais ativa, somos a única empresa sócia da Sociedade Ponto Verde e, portanto, faz todo o trabalho no sentido de promover a reciclagem. Nós próprios incentivamos fortissimamente a reciclagem, até que temos um problema aqui em Portugal, como vocês sabem, ao contrário de outros países, é a atitude de colocar embalagens ou de colocar embalagens nos caixotes de lixo para poderem ser recicladas é totalmente voluntário. Ninguém vos obriga a separar em casa embalagens do vidro, embalagens de plástico do vidro do lixo orgânico. E nós, isso é uma área que temos incentivado o Estado, porque nós temos mercado para as embalagens recicladas. Neste momento temos uma falta enorme de material reciclado para aquilo que temos necessidade, mas depende também da atitude do consumidor. Portanto, procuramos ser muito ativos nessa área, falarmos mais à frente também sobre isso,
Pois, como qualquer empresa, um aspecto também importante do nosso marketing é mostrar que temos uma boa situação financeira. É mostrar que estamos aqui para durar mais 5 anos, 10 anos, portanto temos uma perspectiva de futuro. Como eu dizia há pouco, no nosso setor é bom ter uma embalagem tecnológica forte. Isto, vocês dizem pouco, mas isto hoje são os produtos de ponta para quem trabalha em termos de embalagem. São embalagens com várias camadas, como é a embalagem da Heinz, ou como são as embalagens do leite do HT. Por exemplo, em França, ao contrário de Portugal, aqui quase todas as embalagens do leite do HT é o brinco da Tetra Pak. Em França são sobretudo embalagens em plástico, em polietileno. E são embalagens que são multicamada porque há problemas de entrada de ar nas embalagens que fazia deteriorar o produto. Fazemos isto uma coisa que são embalagens que possam ser cheias a quente para o produto não evoluir. Nós também produzimos a embalagem desse tipo, o Gatorade, como eu vos dizia há pouco. Produzimos aqui em Portugal um produto que é pouco conhecido em Portugal, mas começa a ter saída por lá fora, que é uma joint venture entre a Danone e a Chiquita, que é feita ali em Torres Vedras. Nós fazemos a embalagem, que é um creme de frutas, o tal glucoseiro de material reciclado, que é 100% reciclado, ou embalagens com biomateriais, como eu falava há pouco, por exemplo, para a Danone, que produzimos no Brasil. Portanto, nós procuramos estar na ponta em termos tecnológicos para responder às maiores exigências que possam ter os nossos parceiros. Isto é para vos dar também uma perspectiva. A área que nós mais apostamos, como eu dizia hoje, como eu dizia há pouco, em termos de diferenciação, é esta área de desenvolvimento. Há pouco já vos falei sobre isto. Fizemos também as embalagens do Santilli, fizemos da Vida é Bela, por exemplo. Foi esta a nossa área de inovação, porque dentro desta área de inovação temos uma área de design muito forte e que trabalhamos quer para nós, quer para o exterior, portanto, para poder amortizar essa área. Temos centenas de projetos por ano com estas empresas e hoje esta área tem 3 hubs. Temos um hub na Europa, enfim, que integra os Estados Unidos, estamos em Chicago e estamos em São Paulo. E a partir do próximo ano começamos a prestar também este serviço aos nossos parceiros em Kuala Lumpur, portanto na Malásia, passamos a ter também uma capacidade em termos de inovação. E aqui as pessoas que trabalham não interessam. Isto é interessante, é esta imagem, mas vê-se aqui mal, mas para vos dizer como é que nós trabalhamos para ficarem com uma perspectiva. Um de vocês quer lançar um produto qualquer que acha revolucionário e quer o apoio de uma empresa como a nossa. Chega a Loboplast com uma ideia, ou a Nestlé ou a Procter & Gamble, chegam com uma ideia em termos de embalagem, tem equipas nossas de design que trabalham numa primeira fase e que fazem ideias do que pode ser o design dessa embalagem, de acordo com os inputs também que as equipas de marketing trazem. Se depois passar essa fase, tem outras equipas logo a seguir, por isso é que a gente chama isto 360 graus, tem outras equipas logo a seguir que trabalham em termos de engenharia de produto, transformam aquelas ideias em 3D, em imagens 3D do que pode ser o produto baseado naquelas ideias em termos de design. Se isso for aceite, a seguir temos uma área de prototipagem, em que conseguimos imprimir essas embalagens, essa ideia de embalagem que estava a 3 dimensões no computador, nós imprimimos e ele fica com uma ideia física de embalagem. Se for isso que ele gosta, temos depois um conjunto de equipamentos em que ele pode produzir 100 embalagens, 500, 1000 ou 2000 para fazer todos os testes de mercado, linhas de enchimento, etc. Portanto, isto leva a quem tem uma ideia, 15 dias depois pode sair da Loboplast com 10.000 embalagens para fazer os seus testes de mercado. E ligo isso àquilo que vos disse há pouco do time to market. As pessoas valorizando muito o time to market, aqui no mesmo espaço ele consegue a solução para tudo o que procura nessa sua área. São bons exemplos da Heinz, as embalagens que fizemos da Heinz, o tal do Glucoseiro, para a GlaxoSmithKline. Uma coisa, já de forma diferente, há pouco, um lado é a concepção das embalagens. Podia pôr aqui as lusoformas, todas aquelas embalagens que fizemos. Um dos nossos últimos projetos com o Luso e com a Generalidade das Águas em Portugal foi reduzir uma coisa que nós chamamos a marisa. Essa parte de cima, se lembram antigamente, a tampa era maior das embalagens, mas a preocupação aqui foi tirar 1 ou 2 gramas nas embalagens. Há muita gente hoje que tem dificuldade a abrir, sobretudo do 0,33 e meio litro, mas foi um projeto de redução de custos feitos com eles, que reduz custos na própria embalagem e na tampa, com um impacto significativo,
Porque na água, em particular, a embalagem tem mais custo que a própria água. E portanto, o custo principal deles é a embalagem. E dentro da embalagem, o material, há embalagens muito diferentes, mas o material é mais ou menos metade do custo de uma embalagem. Eu tirar 1 grama ou 2 de uma embalagem como esta, que tem 10 gramas, é tirar 10%, é reduzir o custo em 5%. Para ter um impacto muito significativo. Isto é um exemplo de trabalhos, portanto, não é só o trabalho de concepção, há muito trabalho que é o próprio industrial. Aqui tem outro exemplo, os óleos Fula, que já a embalagem era nossa, também reduzimos. Estão a ver, temos em inglês hoje, faltamos termos em português, com a Marisa anterior tinha 2,5 gramas, as tampas, agora passam para o vidro a 4 gramas, portanto há um saving muito significativo para estas empresas. Nós procuramos ter, só com mais 2 pontos, procuramos ter uma atividade muito forte em termos de sustentabilidade, como eu vos dizia há pouco, por causa da imagem que têm os plásticos. O primeiro aspecto que nos preocupamos tem a ver com tudo aquilo que tem a ver com a nossa atividade natural. Portanto, nós procuramos que as embalagens tenham o melhor design para a sua produção ser o mais eficiente possível em termos energéticos, para que trabalhem o mais eficiente possível nas suas linhas de enchimento. A nossa solução in-house é ela própria uma solução que leva a poupanças significativas. Nós em Inglaterra, por exemplo, com as embalagens do ferry, que eram compradas fora, tirámos milhares de caminhões da estrada, que eram que levavam as embalagens entre o local de produção e o local de enchimento. Portanto, a nossa primeira preocupação é sermos eficientes, fazer bem aquilo que temos que fazer. Depois temos uma segunda grande preocupação, que é reduzir peso. Por exemplo, outra coisa que vocês não notam, o garrafão de 5 litros do Luz, ou as generalidades dos garrafões de 5 litros são quase todos nossos, quando os lançámos tinham 100 gramas, hoje têm 70 gramas. Nós tirámos 30% dessa embalagem e sem termos lixo é deixar de deitar para o lixo 30% do produto, o que tem um impacto a médio e longo prazo significativo. Portanto, esta é a segunda nossa grande área de preocupação, é sistematicamente reduzir o peso das embalagens, depois cada vez mais utilizar materiais reciclados. Nós, por exemplo, em Inglaterra, com a Adla, temos um acordo com o Tesco, com o Sainsbury's, com os grandes supermercados ingleses, com a Adla e nós, de utilizar 10% de material reciclado agora, em 2011, 15% a partir de 2012, 20% vai aumentando de 5% até chegarmos a 30%. O nosso drama é que a Inglaterra também, o consumidor, não separa este tipo de embalagem, e, portanto, há um limite, que é o facto de não haver material no mercado. O mesmo aqui nas embalagens de PET, portanto, os óleos, as águas. E depois temos tudo aquilo que é o nosso próprio carbon footprint da nossa atividade. Nós procuramos, além de ser eficientes na utilização de energia, utilizar formas alternativas de energia. Se forem à seta logo ao plástico, cobrimos a seta toda de painéis fotovoltaicos, temos 1/3 de energia solar. Em muitas das nossas fábricas também procuramos ser ativos nesta área e procuramos ser ativos, digo-vos, muito condicionados pela tal imagem que têm os plásticos. Quem é que é o grande impulsionador das melhorias em termos de embalagem? Isto é do Walmart. O Walmart é a maior cadeia de distribuição do mundo, mas hoje quem está a obrigar a uma evolução forte em termos das embalagens não é a L'Oréal, não é a Henkel, não é a Reckitt Benckiser, ou a Procter, ou a Danone, ou a Nestlé, são as grandes cadeias de distribuição. Por exemplo, isto é o caderno de encargos da Walmart para os seus fornecedores. Ele diz que quer reduzir 5% no packaging para todos os produtos até 2013. E todos os fornecedores têm que dizer: a minha embalagem pesava 100 gramas, tem que passar a pesar 95. E quer reduzir 25% do solid waste. Aqui tem que olhar para a embalagem secundária, esta embalagem, depois vem packs de 6, os packs de 6 vêm dentro de caixas grandes. Ele quer o conjunto de lixo que é originado por esta embalagem, com a embalagem secundária, terciária, com o rótulo, com tudo isso, tem que se reduzir. Temos que dar garantia que se reduz em 3 anos 25%. Nos private brands, portanto, aquilo que são muitas destas empresas, como o Pingo Doce, como o Continente, têm marca própria, têm muitos produtos de marca própria. Nos private brands eles ainda dizem: vou fazer isto em 2 anos, e que depois eles próprios têm compromissos que eles próprios assumem, de reduzir, tornarem-se mais eficientes em 25%, isto é energia, durante os próximos anos, e 30% nos próximos 4 anos,
Vejam bem o que é que isto significa de investimentos e de mudanças e desafios tecnológicos para empresas como a nossa, ou para empresas que produzem energia, para empresas de todos os setores. Porque isto obriga a que não se vive em termos de estabilidade. E, por exemplo, querem tudo o que seja transportes de caminhão 25% mais eficientes em 3 anos, inventem. Por exemplo, nós estamos vai ser lançado brevemente no mercado um garrafão de água, não vou dizer de quem é que é, mas quando vir esse garrafão de água, vai ser lançado porque, ao contrário do garrafão tradicional de 5 litros, se eu puser um volume adicional, eu maximizo a logística e a maximização da logística reduz a paletização, portanto, aquilo tudo é transportado em palete. Ao utilizar melhor as paletes, reduz drasticamente os custos de logística para um dos nossos clientes. Se vocês vão assistir nas próximas semanas, vai ser lançado um garrafão no mercado que reduz drasticamente os custos de logística, muito dentro deste sentido. Por exemplo, uma embalagem redonda, para transportar, é muito pior que uma embalagem quadrada. E as embalagens tendencialmente vão ser todas quadradas se eles quiserem continuar a existir nesta área. Ou o mais próximo de quadrado possível, porque é impossível cumprir estes rácios. Uma forma logo de ganhar é transformar as embalagens em mais quadradas. Agora, beber uma água em embalagem quadrada vai ser diferente. Mas eu lembro-me, não quando tinha a vossa idade, mas quando há 20 anos, as pessoas juravam, diziam-nos, como hoje dizem em relação à cerveja, mas juravam-nos que era impossível alguma vez beber a água em embalagens de plástico. Impossível. O consumidor nunca aceitará isso. Nunca ninguém fará o que você tem aí, uma embalagem de água em plástico. Nunca veremos uma embalagem de plástico à mesa de uma casa, num restaurante muito menos, porque o cliente é extremamente exigente e a água é pura, o plástico não é puro e, portanto, havia essa imagem. E vejam o que aconteceu em termos de mercado. Portanto, tudo isto se diz que é impossível, não vai acontecer, mas depois o consumidor, os custos, a grande distribuição, terminam muitas vezes movimentos que não são de acordo com as nossas expectativas. Nós, as cervejas, por exemplo, estamos a trabalhar ativamente em múltiplos projetos. Se vocês forem para a África, há um problema de logística enorme. Por exemplo, a Diageo, que é nosso cliente nos Estados Unidos, e estamos a estudar um programa para a África, para a Guinness, que é aquela cerveja preta. O transporte da Nigéria para aqueles países todos limítrofes, em estradas que não são as melhores, é muito pior a embalagem de vidro, com certeza, que a embalagem de plástico. E, portanto, se nós conseguirmos produzir ao nível do preço da embalagem de vidro, somos claramente mais competitivos, porque as quebras são muito melhores. Portanto, há muitos fatores que vão fazer com que haja uma evolução. E hoje as embalagens, por exemplo, de vidro não são utilizadas em eventos, este plástico são, e, por exemplo, algumas, como a Heineken, a Carlsberg, já têm muitas embalagens em plástico em vários mercados. Depois nós procuramos ser também uma empresa ativa em termos de responsabilidade social, corresponder às expectativas que a sociedade tem de uma empresa como a nossa. Nós estamos em Cascais e, portanto, a empresa está desde sempre em Cascais e sentimos a certa altura que, em vez de estarmos a dar apoios dispersos a vários projetos, tínhamos fábricas em Abrantes ou no norte do país, concentramos todo o nosso apoio a apoiar um centro de desenvolvimento infantil. Portanto, escolhemos como tema de apoio os problemas de desenvolvimento das crianças, uma área que o Estado não dá apoio suficiente, e fizemos isto no mesmo conceito da logoplasta, haver um espaço em que há capacidade de diagnóstico médico e capacidade de terapia. Por exemplo, uma criança desse tipo pode ter a terapia da fala, pode ter terapia motora, enfim, pode ter diagnóstico, não é só o diagnóstico médico, há múltiplas outras formas de diagnóstico, e fizemos de forma a poder servir toda a comunidade. Portanto, tem uma boa equipa médica, um conjunto de terapeutas, e 30% das crianças que vão têm beneficiado de uma bolsa social e, portanto, está acessível a crianças com capacidade financeira e a crianças sem capacidade financeira. Isto não é uma ideia, nós começámos em 2003, com 1000 e tal crianças a irem naquele ano, e para terem uma ideia, acumulado ao longo destes anos, já passaram pelo CADI, e alguns durante tempo permanente, por uma criança com o X frágil, ou com Asperger, ou com o síndrome de Down, que está há meses a ser tratado, já passaram pelo CADI quase praticamente 15.000 crianças. Portanto, isto é uma área que as pessoas da Logoplast se orgulham muito, e que é também para muitas empresas um fator distintivo da nossa atividade, em relação, da maneira como nos encaramos na sociedade em relação a outras empresas. Para terminar, tenho 2 ou 3 slides para terminar, depois ficava à vossa disposição para as questões que quisessem colocar.
nós fazemos esta conversa toda em relação aos clientes, a clientes potenciais, e por isso é que eu pus que isto é muito importante na nossa comunicação, mas há uma pergunta que nos fazem sempre, que é, mas o que é que você faz diferente dos outros? Como é que você se distingue? E isto mesmo que não nos façam uma pergunta, é algo que nós temos que sempre nos lembrar. Se estamos a fazer qualquer tipo de proposta, onde é que está a nossa proposta de valor? Porque é que nos devem escolher a nós e não as milhares de pessoas que estão aí à volta e que podem fazer a mesma coisa? Isto mesmo em termos de trabalho, eu tenho que ter a consciência de porque é que eu sou melhor ou o que é que podem contar comigo diferente do que posso contar podem contar com as outras pessoas. E nós, um dos primeiros é dizer, eu sou totalmente focado nisto, eu só penso nisto, estou totalmente dependente desta atividade, portanto isto correr bem para si é correr bem para mim, correr bem para mim é correr bem para si. Tenho 35 anos de experiência e 20 anos de atividade internacional, portanto eu não estou a começar, há muitas empresas com menos track record, com menos experiência. Tenho uma tradição de ser proativo, temos capacidade de resposta em termos de inovação. Vejam que pomos logo a inovação nos primeiros lugares, em termos globais. Temos um conceito próprio de inovação, somos uma empresa competitiva, trabalhamos com as empresas mais eficientes do mundo, mais uma vez somos focados, portanto evoluímos na curva de aprendizagem. A nossa solução, ao contrário de quem trabalha para múltiplos clientes, é uma solução totalmente customizada para aquele cliente, a pensar para aquele cliente, a fábrica sempre feita só para ele, tudo é pensado de acordo com as suas necessidades. Aceitamos que nos comparem com os nossos concorrentes, sistematicamente, nomeadamente em termos de preços, e que corrigimos os preços se encontrarem no mercado preços mais baixos que os nossos. Quem trabalha a médio e longo prazo, isto agora já entrar muito em pormenores, mas temos de trabalhar com estrutura de custos aberta, eles têm que saber o que é que são os nossos custos e temos programas sempre de melhoria constante. Procuramos ser muito flexíveis como empresa, somos muito pouco dogmáticos, adaptamos a solução industrial também mundial com o nosso parceiro, o contrato é adaptado à necessidade específica, mantemos relações com o cliente também de acordo com as suas necessidades. Há clientes que querem uma reunião mensal de avaliação, há outros que querem 2 em 2 meses, o que eles quiserem, à hora que quiserem, como quiserem. Temos uma perspectiva totalmente adaptada. Apresentamos como uma empresa responsável do ponto de vista meio-ambiental e comunidade. Para vocês verem, só para terem uma percepção, nós aqui em Portugal ainda encaramos a questão da responsabilidade social como uma questão secundária. Uma empresa como a Procter, por exemplo, num projeto que nós levámos ao limite em termos de negociação no Kansas há meses, e que não ganhámos, apesar de ter melhor preço, porque a Procter tem que, no programa deles, tem um programa de meio ambiente e tem um programa de responsabilidade social. E nos Estados Unidos, você veio lá há pouco tempo, foi esse sentimento, a Procter dá importância a ter fornecedores com origem em minorias. E, portanto, hispânicos, negros, asiáticos, o que seja. E tem que ter, empresas têm que ter 10% dos fornecedores que têm que origem. E eles, nesta área, não têm praticamente empresas de minorias. E, portanto, apareceu-nos uma empresa de minorias e de uma minoria étnica, e eles, apesar de ser ligeiramente mais caro, não terem tanta confiança, mas não têm a percepção, que é a responsabilidade que têm com a sua comunidade, que têm que ter essa empresa comunidade. E, portanto, não põem à frente a rentabilidade em relação a essa necessidade de trabalhar com minorias. Como o Walmart, aquele conjunto de propostas que ali faz, é um compromisso que assume com os clientes e, por isso, é absolutamente inflexível na negociação depois com os fornecedores. Depois chamamos a atenção para este aspecto, a Family Company, os acionistas da empresa são quem está à frente da empresa e, portanto, há uma proximidade muito grande em relação ao negócio, no sentido de compromisso, há olhos nos olhos, os fornecedores conhecem quem são os donos da empresa e há um sentido de compromisso mais forte. O não estarmos cotado em bolsa faz com que possamos ter visões de médio e longo prazo e tomarmos decisões de médio e longo prazo. Depois procuramos ter, como eu dizia há pouco, uma situação financeira equilibrada. Portanto, o que nós dizemos, nós sentimos que em muitas destas áreas, não somos únicos, obviamente que os outros também serão, mas é como nos apresentamos, em muitas destas áreas nós somos únicos ou temos, não diria em todas elas, mas diferenciamos em muitas destas áreas em relação aos nossos concorrentes. Só vos queria mostrar aqui mais um slide. Nós temos um orgulho enorme do trabalho que fizemos nos Estados Unidos. Nós começámos nos Estados Unidos em 2008 como uma empresa portuguesa em Syracuse. Syracuse é uma cidade pequena no estado de Nova Iorque
A Solvena é uma empresa como a nossa, que é uma empresa que tem tido um sucesso internacional enorme e que hoje tem 10% do mercado dos azeites norte-americano. Portanto, é uma empresa portuguesa com uma posição forte lá fora. Vejam uma coisa, no vosso país há um certo negativismo em relação a Portugal. No setor empresarial, somos muito melhor do que dizemos e do que pensamos. Só que o que é bom, ou quem faz, quem está a ter sucesso, não aparece, não abre as notícias necessariamente, nem aparece nos jornais diariamente. E, portanto, o melhor do país não aparece. O melhor do país são estas Solvenas, estas empresas. Eu digo com orgulho a Logoplast, porque não sou eu, são 2.000 pessoas que fazem a Logoplast. E há dezenas e dezenas de empresas como nós, muito mais do que vocês pensam, e que nos fazem ter imenso orgulho no país e que nos dão imensa esperança em relação ao futuro. Depois começámos com a Solvena, com quem já temos várias fábricas. Temos uma fábrica aqui em Portugal, no Barreiro, depois temos uma em Espanha. A área do azeite é a área de Sevilha, temos uma fábrica com eles, e depois esta agora nos Estados Unidos. Depois começámos a fazer detergentes no México, para a Enkel. A Enkel é uma empresa alemã que é colossal, do ponto de vista de detergentes, e com a Saput fizemos 3 fábricas no Canadá. Depois, isto é uma das grandes empresas leiteiras do Illinois, em Chicago, e criámos o iLab, a área de desenvolvimento. Depois fizemos este acordo com a Diageo em 2011, e portanto nesta altura já tínhamos 7 fábricas. Com a Diageo são 2 fábricas, para produzir as tais bebidas espirituosas que eu dizia há pouco, o Johnny Walker, o Gorans, o Smirnoff. Depois fizemos este acordo com o WC Pato, com a S. Johnson, agora nos Estados Unidos. Portanto, nós começámos na Ucrânia e fizemos nos Estados Unidos. Portanto, em 2012 já temos um track record e capacidade no mercado mais competitivo do mundo para mostrar que somos uma empresa competitiva. Portanto, isto é algo que nós também chamamos a atenção. E a mesma coisa no Sudoeste Asiático. Para verem, o Sudoeste Asiático, por exemplo, as empresas portuguesas praticamente não exportam para o Sudoeste Asiático, não dão. E quando se fala de oportunidades, as pessoas falam da China, falam da Índia. Nesta zona, portanto, se eu puser Malásia, Tailândia, se eu puser Filipinas, Indonésia, são 600 milhões de pessoas. 600 milhões é mais do que a Europa, a crescer a 6 ou 7%. Só o Vietnã tem 80 milhões de pessoas. Portanto, são economias extremamente dinâmicas e com um potencial enorme para as empresas portuguesas. E nós escolhemos, em vez de ir para a Índia ou em vez de ir para a China, ir para o Sudoeste Asiático. Também tivemos este convite. E temos uma enorme esperança de fazer aqui nesta zona. Não queremos ir para a Índia nem para a China nesta fase. Também nos sentimos não temos capacidade para isso, nem dimensão. Mas queremos fazer nesta zona o que fizemos nos Estados Unidos, tentar ser um player relevante no mercado. E é isto. Muito obrigado. E agora